Bom, um rapaz que a gente conhece muito bem aqui, esse rapaz aqui, Billy Lima, né? nosso comentarista esportivo aqui. Chegou a hora de momento esportivo agora do nosso programa. Bom, nós queremos saber um pouco dessa rodada aí do Atlético, Cruzeiro. Hoje só pode falar só do Galo, tá bom? Tá, né? Vamos começar. Então vamos em homenagem a esse programa que é democraticamente atlético. Parcial, né? Vamos falar sobre um pouco da rodada do Mineirão. A gente sabe que o Atlético se deu bem, Cruzeiro se deu bem, a Ameriquinha tomou aí uma lavada, hein? Pois é, né? Foi uma tarde de goleadas, né? O Atlético venceu o Boa. Não. Boa, né? Boa. Foram tantos gols que a gente Tantos gols, esqueceu até o nome do Isso é adversário. gafe, O Atlético acabou vencendo o Boa. Esqueceu o time que perdeu pro Galo é gafe. Pois é, a semana passada a Luciana até comentávamos aqui junto com o pastor Jean sobre o substituto do Bernard. E a grata surpresa foi o Luan, né? Que jogou muito, fez 2 golaços. Além daquela correria que ele aprontou ali. E tirou um gol também que o Boa ia fazer, né? Aprontou uma correria para cima da defesa do Boa que não suportou o ataque de novo fulminante do Atlético, né? Como diz o pastor Jean, do Galo do pastor Jean. Então, tá complicado segurar esse ataque do Galo. Aliás, tem 2 rapazes que estão sobressaindo muito no Galo nessa transição aí, esse negócio de poupar também jogadores por causa da Libertadores, que é o Luan e o Richardson. Jô também. Mas o Jô já é titular, né? Agora o Richardson tá arrebentando. O Richardson tomou a vaga do Júnior César e... A função, ele já desempenhou essa função de lateral esquerdo, tanto no São Paulo, né? Você lembra muito bem como São Paulo. Ele foi convocado para a seleção. E na seleção ele foi como lateral esquerdo. Ele consegue desenvolver aquela função muito bem ali pela lateral esquerda. Isso tem sido um trunfo ali pro Cuca, porque ele tem agora o Júnior César na reserva e tem aproveitado o bom momento do Richardson. E isso é importante, você aproveitar o bom momento do jogador dentro do jogo, dentro de determinadas situações de jogos que sempre acontecem, e ele tá muito bem, tá jogando muito bem. A gente tá falando aqui do Atlético, gente. Eu quero falar do Atlético. Deixa os atléticos falar, gente. Você também eu também quero Eu falar. vou chamar o VT da rodada, aí a time. gente já volta perguntando. Então tá, Pode ser? Então, chama aí. vamos chamar o VT da rodada, enquanto o produtor cai aqui no palco. Você chama o VT da rodada e a gente volta comentando aqui. Pode rodar. A Tombense ganhou do Guarani por 4-3. Com a vitória, o Carcará chega aos 16 pontos e permanece em terceiro na tabela. Os gols do time de Tombos foram marcados por Júnior Negão, que balançou a rede 3 vezes e é o novo artilheiro do estadual com 6 gols. Betinho fechou o placar para a Tombense. Asprilha, Henrique e Adalberto fizeram para o Bugre. A derrota fez com que o time de Divinópolis se aproximasse da zona de rebaixamento. Quem também se deu bem foi o Araxá. O Ganso Garijó chegou a fazer 2-0 com gols do zagueiro Fabrício e do meia Vinícius. A reação do Araxá veio no segundo tempo com Roberto Jacaré e Serginho, que marcou 2 vezes. Com a derrota, o Tupi perdeu a chance de voltar ao G4. Em Patos de Minas, a Caldense bateu o Nacional por 3-2 e respira aliviada com o afastamento da zona da degola. Os gols da veterana foram marcados por Nena, que deixou sua marca por 2 vezes, e Djavan. Vanderlei e Cláudio Luiz marcaram para o Nacional. Muito gol esse final de semana, hein? Teve bastante Muito gols, gol. O Campeonato Mineiro, Acho que 3, 4 gols por partida. É uma média alta, né, para o Campeonato Mineiro. E claro que o que aumenta mais essa média aí realmente são os jogos aqui da capital, entre Cruzeiro e Atlético, que vem goleando bastante. Classificados Atlético, Cruzeiro, falando da rodada, quem tá chegando? Tombense? O Tombense e o Vila têm grandes chances ainda, né? Claro que ainda tem um confronto direto com o América. Vamos ter que aguardar ainda esses confrontos para definirem os 2 próximos classificados. Por hora, Cruzeiro em primeiro e Atlético em segundo são os classificados da rodada, para a próxima fase, né? Agora de Atlético, pode perguntar, Luciana. Não, falando de Atlético, é o seguinte, o Atlético tem se destacado muito, mas o Cruzeiro está na frente, não é isso? Eu queria que você falasse o seguinte... Por pouco tempo, viu? Por pouco tempo. Além do Atlético, que está com um time super preparado, qual o time que você vê também, tirando o Cruzeiro, um time que também está preparado, que pode ser que chegue mais à frente? Olha, para a próxima fase, como classificam 2, até o momento, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, que vem com uns times muito mais fortes, né? É claro que esses são sempre preparados para chegar até as finais. O América, todo mundo esperava que fosse um time que pudesse dar um sufoco para
tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, mas não apareceu isso até agora, não está conseguindo emplacar. Então essa vaga está sobrando aí para o Vila, que veio muito bem, apesar de 2 derrotas seguidas, veio muito bem no campeonato, e a Tombense, que é uma grata surpresa do interior, né, que vem mostrando aí aquele futebol ali bonito, devagar, chegando, mas fazendo aqueles gols que está fazendo com que o time consiga 3 pontos a cada rodada. A Tombense quer dar um tombo nos dois. Vamos ver Tá só o que dando um aconteceu com o tombo, né? Atlético, Verdade. A Tombense quer dar um O tombo. povo lá de isso, Tombos não deve estar nem parando em pé de tanta alegria. Bom, nós vamos agora para como foi o jogo do Atlético e boa. Vamos lá, roda aí. Arrasador. Essa pode ser a melhor definição para o Atlético nesse início de temporada. Sem 4 titulares, Ronaldinho Gaúcho e Hever, que estavam na seleção brasileira, Diego Tardelli e Bernard, que estão lesionados, o Galo fez mais uma vítima no horto, o Boa Esporte. O primeiro gol saiu quando Leonardo Silva fez um lançamento para Guilherme, que deu um lindo passe para Jô, que bateu forte. O segundo gol saiu dos pés de Luan, que avançou e chutou. O terceiro não demorou a sair. De novo Luan, que chutou forte no ângulo esquerdo do goleiro Douglas. E quase no final do jogo, Jô ampliou o placar. Depois de um cruzamento de Marcos Rocha, ele cabeceou, fechando a goleada alvinegra. É, o Atlético galão da massa. Eu, por mim, a gente já encerrava o programa aqui já. Não sei se vai mostrar mais nada. Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro também goleou. Diego Souza numa tarde inspirada e outros como o Borges também para variar. Mandou ver, né? O Diego Souza está começando a se soltar no Cruzeiro. Ele está meio assim com a imprensa, não quer falar, mas é melhor ele não falar e jogar futebol. Porque quando o cara não joga e fala demais, então não adianta. Então deixa ele caladinho ali, gordinho, né? Mas jogando muito futebol. Ele conseguiu, fez um gol, deu passes, voltou, marcou muito bem. O Borges, que ainda não tinha marcado o Mineirão, já marcou logo 2, logo para garantir um saldo bacana, né? Então, e o América, coitado, não teve como segurar mesmo o ataque do Cruzeiro, que está vindo muito forte. Foi 4-1, né? Os 4 gols do Cruzeiro. E eu acho que está emplacando. Vamos assistir então. Cruzeiro 4-1 no América. Para o América era questão de honra. Manter o bom momento na competição e ser o primeiro time a derrotar o Cruzeiro. A torcida estava confiante. Muito confiante. Arrisca um placar para hoje? Acho que uns 4-0 fácil. Para o Cruzeiro, valia manter a liderança e a invencibilidade. Para a torcida, o Coelho seria apenas mais uma vítima do atacante Borges. 3-0 Cruzeiro. Quem faz os gols? Borges. 2 de Borges e 1 de Diego Souza. E o jogo começou quente. O América determinado a abrir o placar. Mas quem saiu na frente foi o Cruzeiro, com Borges, que estreou no Mineirão com o pé direito. A torcida ainda comemorava quando Diego Souza, que recebeu a bola de Everton, marcou o segundo da Raposa. No segundo tempo, o Coelho veio decidido a equilibrar a partida. Acontece que o Cruzeiro queria porque queria manter a liderança de qualquer jeito. E numa cobrança de escanteio, Bruno Rodrigo subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para as redes. O América parecia não ter mais forças para reagir quando cobrou um escanteio. Doriva aproveitou o rebote e marcou o gol de honra do Coelho. E você se lembra do torcedor americano lá do início da matéria? Acho que uns 4-0 fácil. Pois é, ele quase acertou o placar e errou o time vencedor. Mais uma vez, ele, Borges, fez o último gol do Cruzeiro. Essa é a 8ª vitória seguida do Cruzeiro. O time ainda não perdeu no Mineiro e tem apenas um empate contra o Guarani em 0-0. Além da invencibilidade, a Raposa mantém também a liderança. 1 ponto à frente do Atlético. Billy. Aquele torcedor do América, acho que ele é vidente. Só esqueceu de contar qual o santo que ia fazer o milagre. Aliás, excelente reportagem da Silveira. Parabéns, Silveira. Bom, o negócio está funilando, agora é só ver quem vai conseguir dar o tombo, né? Verdade. E a vantagem para o América foi financeiro, né? Que numa renda de 1.400.000, ele embolsou aí 800 mil reais. Já dá para sanar algumas dívidas ali com o pagamento de jogadores. Billy, tem que correr para terminar aqui. Agora, ridículo foi a prisão de 2 torcedores na Andradas.
também mais ridículo ainda é colocar Cruzeiro e Atlético jogando no mesmo dia, às 4 horas da tarde, os dois para a torcida se encontrar. Pois Lamentável. todo mundo sabe o que acontece em clássicos, né? E 2 jogos no mesmo horário, em corredores, como é aqui em Belo Horizonte, onde as torcidas adversárias se encontram, todo mundo sabe o que vai acontecer. Eu acho que é uma pequena falha da polícia que tem que ser revista e que isso não aconteça mais nos próximos jogos, né? Um clássico às 4, outro às 6, enfim. Bom, aqui o portal do torcedor.net é o endereço do Billy e, para complementar a rodada, o América de Teófilo Otoni venceu o Vila Nova por 2-1. Thiago e Iago marcaram a dupla de sertaneja para o América e Tchô descontou para o Vila. O Vila Nova, que vai ter confronto direto com a América, pode ficar um dos dois para dentro da vaga. Billy, obrigado. Exato. Desculpa a correria, mas o programa ao vivo é assim mesmo.